Olá, divas! Sejam muito bem-vindas ao Chá com Glamour. E hoje vamos ter aqui, na nossa mesa, junto conosco, num bate-papo bem gostoso, bem descontraído, uma convidada muito especial. Ela que morou fora, na França, por um tempo e hoje mora no Brasil. Tem uma história muito bacana que ela vai compartilhar conosco, que serve de aprendizado para quem também quer montar alguma coisa, que está com medo, que está com aquele receio. Sabe quando o medo te trava? Quando você fica com receio de será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vai. Só vai. E eu vou deixar ela se apresentar hoje aqui no Chá com Glamour. Seja muito bem-vinda, Glamourosa. Muito obrigada, Rô. Muito feliz com o seu convite, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, falando um pouquinho de mim. Bom, eu sou Juliane, né, sou formada em comunicação social, mas hoje eu sou professora de yoga. Tenho 40 anos, tenho uma filha de 11 anos. Que lindo. No momento eu moro aqui em Paracambi, né? Tenho o meu espaço de yoga aqui. E, bom, você falou, né, da minha experiência na França. E realmente Sim. foi algo que eu trouxe, né, uma bagagem de conhecimento que eu adquiri durante 3 anos que eu morei lá. Foi uma experiência muito rica para mim. E foi uma mudança muito grande também na minha vida. Sim, eu imagino que deve ter sido assim, muito desafiador, né? Porque assim, você sai do Brasil, vai para um outro lugar que você não conhece nada, que você, né? Porém, é muito gratificante quando você retorna para o Brasil, você não retorna mais como a Juliana de antigamente. Retorna uma nova Juliana com aprendizado, com história, com coisas boas e também com desafios, né, Ju? Assim, com certeza. Quando eu me mudei para lá, eu tinha 23 anos. Então, assim, Nossa, eu era bem muito novinha. jovem, né? Sim. Tinha acabado de casar e não tinha muita experiência de vida. Eu sempre tive uma vida, assim, digamos, confortável, né? Sempre tive meus pais próximos. Cresci numa cidade pequena, que é Paracambi. Então, Sim. essa mudança de país, que não é só uma mudança territorial, é uma mudança cultural também, né? Sim. Ela traz um misto de sentimentos, né? Primeiro, Com certeza. a insegurança, o fato de você estar num país que você não fala a língua, né? Para mim era uma língua desconhecida, o francês. Eu aprendi a falar francês lá, estando lá, assim, no dia a dia. Olha o desafio, né? Sim. Vai trilhando, Aham. degrau por degrau, para você poder se manter naquela cidade, naquele país, né? Exatamente. E, assim, convivendo com uma cultura muito diferente da nossa. É uma cultura muito rica também, mas diferente. Coisa que eu não estava acostumada, né? Mas deu tudo certo. Eu tive a oportunidade de estudar. Na época, meu ex-marido também foi para estudar. Ele também era bem jovem. A gente teve alguns desafios, inclusive dentro do relacionamento, né? Porque, além de você estar distante do seu país, você está distante da sua família. Eu era imatura em muitos aspectos, então estava vivendo um casamento, eu tinha acabado de me casar, então assim foram grandes aprendizados, coisas mix que de emoções, sim, né? foram. Muita coisa junto, que Sim. também é legal essa vivência, essa experiência que você teve. Sim, sim. Eu sou muito grata assim, a tudo que eu aprendi e se não fosse, né, essa experiência, hoje eu não seria quem eu sou. Então, tudo isso contribui para Contribuiu, né? que hoje eu seja a Juliane, professora de yoga, mãe da Maria Júlia, e, enfim. Qual foi o estopim, assim, que quando você voltou de lá, você falou assim, eu quero montar o meu estúdio, eu quero montar o meu trabalho aqui no Brasil. O que te levou a você
querer ser a professora de yoga? Querer lidar com o público assim, nessa... né? Porque a gente tem as pessoas muito próximas. Você tem, hoje em dia, né, as suas alunas, tudo muito próximo, esse contato físico. O que te levou a isso? Você querer essa área? Não foi tão instantâneo, assim. Eu não cheguei no Brasil com essa ideia. Na verdade, eu cheguei aqui procurando emprego. Entendi. Né? Eu sou formada em comunicação, Nossa. e aí logo depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade. E eu estava ainda um pouco perdida sobre o que eu queria realmente fazer. Eu já praticava yoga. Na verdade, o yoga está na minha vida desde a minha adolescência. Nossa, isso é muito legal. A minha mãe é praticante de yoga há mais de 30 anos e eu sempre estive com ela. Né? Eu praticava com ela. O espelho. Sim, sim. Ela, com certeza, ela que me colocou nesse caminho. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui procurar emprego. Não sabia ainda o que eu queria fazer direito. Eu sempre gostei de comunicação. Sempre gostei dessa área de escrever, de editar, de design. Mas eu entendi que eu queria algo mais. Assim, era algo que eu gostava, mas não me preenchia. E eu sempre gostei de estudar. Então, eu continuei estudando durante esse tempo. Logo depois, eu engravidei também. Aí, eu dei uma pausa, literalmente. Eu fui ser mãe. Pelo menos 1 ano e pouco, assim, eu parei totalmente com isso é muito meu trabalho. importante. Né, Juliana? Não te interrompendo, isso é muito importante. Tem certas fases na vida da gente que a gente tem esse desejo. A gente gera isso dentro da gente. Poxa, eu vejo minhas amigas tudo sendo mãe e eu também quero ser, né? Então, foi necessário. Então, você dá essa pausa Assim, a maternidade, para mim, sempre foi um sonho. Eu entendo que não é o sonho de todo mundo, né? Não cabe na vida de muita gente. E tá tudo bem, assim. Hoje eu sou muito realizada em ter uma filha. Não pretendo ter mais filhos. Sério? Não. Vai ficar na princesa. Vai, exatamente. Ela me realiza. E eu senti a necessidade de mergulhar mesmo, sabe? De ser aquela mãe presente. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade também, né? Meu ex-marido, a gente conseguia viver de uma forma que eu não precisava trabalhar. Então, eu me dediquei à maternidade em função também das condições que a gente tinha. Isso é tão importante, sim, né? Sim. É algo que, assim, eu vou até meio que ir além um pouquinho. O quanto é desafiador a gente trabalhar e ter que criar os nossos filhos, né? Que eu tenho 2. E quando você pode criar o teu filho, ali, ter um tempinho para se dedicar à maternidade, isso é tão importante e nem sempre é assim, né, Juliane? Nossa. Nem sempre é assim. Mas também é um aprendizado quando você consegue juntar as duas coisas, trabalhar e criar teu filho. Então, assim, é muito legal você compartilhar também com a gente sobre isso. Eu, inclusive, chegou um momento que eu senti necessidade de trabalhar. Eu sentia vontade de sair e trabalhar. Eu não queria mais ser só mãe. Sim, a gente fica muito também na zona de conforto, né? Criando na verdade, nossos filhos. Eu já estava saindo dessa zona de conforto. Sim. Mas não, eu preciso muito ter a minha independência, nem que seja meio período. O teu espaço. Você com o teu trabalho. Né? E a gente, na vida, a gente assume alguns papéis, né? A maternidade é um papel. A Juliane profissional é outro papel. A Juliane esposa é outro papel. Filha é outro papel. Então, assim, são papéis que a gente assume. Sim. E eu queria assumir o papel da profissional naquele momento. Que foi tudo bem também, foi ótimo. Isso. Tudo tem um período. Sim, sim. Tudo é um tempo. Né? Teve aquele tempo que você se dedicou 24 horas para ela. Aí chega um período da sua vida que você fala, opa, eu preciso agora pensar um pouquinho em mim. Sim. Colocar em prática os meus sonhos. Foi o que você fez, né? E os conhecimentos que eu adquiri. Perfeito, né? Isso aí. Porque eu acreditava e ainda acredito que todo o conhecimento que a gente adquire, que acaba virando uma sabadoria, a gente deve compartilhar. A gente tem que guardar isso pra gente. Com certeza. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje. Compartilhando um pouquinho da tua história, do teu momento. Porque tem pessoas que vai estar assistindo esse vídeo que vai se conectar. Que vai falar assim, poxa, é a Juliane. Nossa, ela passou por isso. Porque muitos,
conhece a gente lá do Instagram, conhece a Juliane que está vindo agora. Mas essa Juliane teve uma história. Ela teve lá atrás algo que ela precisou colocar em prática para chegar na Juliane de hoje. Sim, Né? claro, sim. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo passa por desafios, aprendizados. É claro que cada um dentro de uma bolha, né? Eu costumo Isso falar assim, aí. a gente precisa considerar os nossos privilégios. Eu me vejo como uma pessoa de privilégios, onde eu consegui estudar, consegui criar muito bem a minha filha, sempre tive um emprego, né? No momento em que eu Sim, quis, eu sim, consegui. Então, eu reconheço todos esses privilégios, sim. né? E sou muito grata, inclusive, e graças a eles, né? Hoje eu cheguei aonde eu estou hoje e continuo buscando conhecimento, que para mim a coisa mais importante nesse momento é eu transferir aquilo que eu adquiri. Perfeito. E isso Isso é muito bom. principalmente nesse momento no universo do yoga. Porque eu percebo que o yoga ele é muito mal interpretado. As pessoas definitivamente não sabem o que é o yoga. Chegou num ponto muito importante que eu queria muito tirar essas dúvidas com você e eu creio que quem vai estar assistindo vai também ter um pouquinho dessa dúvida. Eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho mais sobre o yoga, como assim que ele entra na nossa vida, como que ele vai mudando algumas coisas dentro da gente, ou por dentro ou por fora. Eu realmente conheço muito pouco e Aham. queria ouvir mais um pouquinho de você sobre o yoga, sobre essa importância no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. Olha, só de você ter a dúvida, para mim, já é algo assim sensacional. Porque o que a gente vê na maioria dos casos? As pessoas, elas simplesmente colocam a sua opinião, né? Têm lá as suas crenças e afirmam, é isso. E aí não tem dúvida nenhuma, né? Sim. Eu estou certa de que é isso e aí nada acontece a partir daí. Eu vou falar aqui, mas é mais ou menos o que acontece. Fica ali dentro daquela ignorância. Então, assim, o principal ponto é você ter a dúvida, né? Sim, Querer sim. entender, querer saber o Perfeito. que é. E aí a gente pode conversar. E aí Ótimo. eu posso passar aquilo que eu aprendi, né? O yoga, ele é um conhecimento muito antigo, milenar, que é uma filosofia de vida que traz técnicas, né, para você acrescentar mesmo, implementar no seu dia a dia. E às vezes a gente fica muito voltado para as técnicas do corpo, né? Para as partes da parte física, que são os asanas. Mas o yoga não é só a parte física, né? O yoga, na verdade, tem um compromisso de equilibrar corpo, mente e espírito. Então, o yoga ele é muito mais amplo do que só a parte física. Sim, nossa. Um exemplo, vou te perguntar aqui. Ele é diferente de uma academia? Muito. É muito diferente. É muito diferente. Ele De um trabalha o corpo Pilates? também. Também é diferente. Uhum. Todos com a sua importância, Sim, né? Mas o yoga o principal foco é trazer paz para sua mente. E a gente não consegue trabalhar a mente se não trabalhar o corpo, sim. se a gente não trabalhar o espírito. Então, tá tudo integrado, né? A gente fala que o yoga é um trabalho holístico, é um trabalho que olha para o ser como um ser holístico, um ser amplo, que tem um espírito, né? Que tem uma alma, que não é simplesmente pele, osso e carne, né? Então, esse é o trabalho. Por isso que ele é diferente da academia, Sim, entendi. por exemplo. Eu já ouvi, assim, falar muito sobre que trabalha A mente. mente. E a mente é fundamental no nosso corpo. Sim. Você manter tua mente sempre positiva, sempre ali focada em algo que você quer, independente das coisas ruins que tentam te atingir. E eu vi um psicólogo falar uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar aqui com você. Ele estava falando que eu sento com uma pessoa, se ela reclamar ali do meu lado,
assim, em conversa comigo 20 minutos, só reclamando. Ah, meu dia tá assim, hoje aconteceu isso, hoje não fui eu. Nossa, eu tô estressada. 20 minutos, eu preciso de 5 horas para desintoxicar minha mente. Então, eu falei assim, gente, como é sério. Como a gente precisa manter a nossa mente sempre saudável, né? Sim, sim. E sabe o que é mais interessante? Que a gente faz isso. Sim. A gente, essa crítica, né? Autossabotar, a nossa própria mente faz isso com a gente. Então, a gente pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo. E esse questionamento, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu devo tentar? Esse será, esse talvez, não é tão legal, né? Não. Mesmo que eu mesmo que eu acerte, errando ou acertando, eu vou tentar. Eu vou ir além. Sim. Isso faz diferença? Sim, claro, uma mente positiva, mas principalmente autoconhecimento. Né? Você precisa primeiro se estudar, né? Saber o que você quer, o que você sente, o que faz sentido para você, quem é você. Inclusive, no yoga a gente chama de svadhyaya, que é o autoestudo, a autoanálise, o que nos leva ao autoconhecimento. Né? Eu preciso saber quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, como eu posso contribuir, né? Ou como eu posso me melhorar para eu levar isso para as pessoas, melhorar o meu redor, quem está perto de mim. Quem é a Rô? O que a Rô está fazendo aqui? A Rô veio só passear? A Rô veio só para consumir nesse planeta? Essas são questões do autoconhecimento. Então, para a gente fazer uma escolha, né, uma escolha certa, uma escolha que vai trazer benefícios não só para você, mas para toda uma sociedade e um ecossistema, você precisa saber quem é você. Qual o seu propósito? O que você pretende com as suas ações? O que você deseja realizar no mundo? Então, é a busca pelo autoconhecimento. Legal. Isso é ótimo, a gente entender mais um pouquinho como funciona, né? E, Juliane, você está no ramo que eu também tenho esse ramo de lidar com o público, com pessoas. E a gente sabe o quanto é desafiador, né? Porque, assim, cada um é de um jeito, de uma personalidade. E é muito difícil. Então, manter uma mente sempre alinhada, daquele dia que a gente acorda, você acha que tem a ver também assim? Vamos supor, eu levantei, fiz a minha oração, entreguei tudo, né, nas mãos de Deus. Hoje o meu dia vai ser isso, incrível. Hoje vai ser maravilhoso. Ter esse pensamento e profetizar para o mundo, você acha que já faz alguma diferença? Muita. Quando a gente já levanta, assim, com esse pensamento positivo? Com certeza. Com certeza. Eu acredito muito no poder do pensamento, no poder da palavra. Da palavra. A palavra que você fala para o outro, mas não só isso, que você fala para você mesmo. Sim. Né? Porque a palavra, a gente consegue materializar. Né? Se eu falar aqui cachorro, você não vai, na mesma hora, mentalizar um cachorro? Isso. Na sua mente, você vai ver o cachorro nitidamente. Então, ela tem esse peso, a palavra. Sim. Se você falar para você uma palavra negativa, autodestrutiva, você vai visualizar aquilo acontecendo. E isso realmente se torna a nossa vida. A nossa vida se torna aquilo que a gente consegue pensar, que a gente consegue visualizar. É muito importante, né? Olha como que faz toda a diferença. Né? E hoje a Juliane, o que a Juliane hoje ainda quer melhorar, avançar no teu trabalho? Qual a meta da Juliane hoje? Porque eu sei que... Fala um pouquinho aonde é o teu estabelecimento, aonde você dá aula. Fala um pouquinho sobre as suas alunas, só para a gente entender mais um pouquinho do seu trabalho. Claro. Essa pergunta é muito boa, né? Onde você quer avançar? Sim, porque todo mundo tem sonhos. A gente realiza algo aqui, mas está pensando... Opa, mas eu quero chegar ali. Deve ser muito importante. Sim. E assim, talvez a minha resposta seja um pouco frustrante. Porque o que eu quero realizar mesmo é o meu próprio ser. Assim. Eu quero alcançar um nível de sabedoria que me liberte de todas as minhas amarras mentais.
sabe? Para mim, esse é o caminho do sucesso. Perfeito. Você chegar num nível de compreensão de como que funciona a sua mente, de como que funciona as suas atitudes, e você lapidar, né, esse movimento que acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, eu quero me lapidar para ser alguém melhor, principalmente para mim, né, e para as pessoas que convivem comigo, e aí vai reverberando, né, ir para o mundo. Sim, e tal. e conseguir passar, né? Como você está fazendo? Todo o teu aprendizado não está ficando só em você. Não. Você está passando isso, que é Sim. muito importante, Sim. né? Que cada uma que você recebe, que você dá aula, que você aplica tuas técnicas, né? Que você ali ensina, que você faz todo um movimento com elas, isso é muito gratificante. Sim. Porque, de repente, tem algo tão pessoal nelas que você nem sabe. Com Mas ali certeza. você vai trabalhando, você vai lidando, você vai conhecendo, aí você conhece quem é a Rô, quem é a Carol, mais um pouquinho, né? Sim, assim, nós somos espelhos, né, Rô? A gente serve como espelho para as pessoas. Com certeza. Eu tô aqui na sua frente e você pode enxergar você em mim. Tranquilamente, assim. É por isso que a gente compartilha as histórias, né? As experiências. Que é muito importante. Porque você se enxerga no outro. E se você puder ser uma referência positiva, né, de coisas boas, o espelho vai refletir coisas boas. E isso vai refletir em você. Então, a gente trabalha na gente justamente com o objetivo, ainda que não tão diretamente, mas com o objetivo de levar o bem ao outro, de fazer bem ao próximo. Nossa, sabe as palavras. Eu sempre uso uma frase. Eu trato o meu próximo da forma que eu gostaria de ser tratada. Sim. Seja num ambiente, seja num restaurante, seja no meu salão, em qualquer local, no telefone, né? Eu me coloco sempre no lugar do outro. Antes de tomar qualquer decisão ou uma atitude, quando você se coloca no lugar do outro, você sente a dor. Sim. Você sabe, opa, peraí, mas tá todo mundo julgando isso assim, essa situação, mas peraí, e se fosse eu no lugar dela? E se fosse eu no lugar dele? E é importante você fazer esse movimento também com muita empatia, né? No sentido de você entender que o outro tem uma história de vida, que o outro está dentro de um contexto que pode ser muito diferente do seu contexto de vida, né? Que o outro tem opiniões diversas e diferentes da sua. Então, eu sempre penso que é importante a gente se colocar no lugar do outro, mas não com a nossa mente. Sim. Porque senão a gente vai projetar no outro aquilo que está em nós. E aí isso mascara, né, o bem que você poderia estar fazendo. E aí e na verdade tem até um fundo de tentativa de manipulação, né, de você querer que o outro seja diferente. Não, a gente precisa aceitar as diferenças, aceitar que o outro é diferente. Sim. E aí que entra a questão da importância de você, primeiro, antes de qualquer coisa, se olhar, se lapidar, cuidar de si. Sim, muito legal isso. Eu tenho algumas amigas, eu falo que eu não tenho muitas, mas eu tenho umas muito verdadeiras de 20 anos, de 15 anos. E, às vezes, elas compartilham algo comigo. Aí, ali, eu leio a mensagem ou escuto o áudio e não é o que eu quero. O que ela queria ouvir não é o que eu ia falar. E falei, será que eu falo? Só que ali eu coloco a minha opinião, o que eu acho, mesmo amando, mesmo tendo aquele carinho. Sim. E às vezes não é o que ela quer ouvir. Não, acontece. E naquele momento, ela fica até triste. Claro. Porém, quando passa 2, 3 dias, ela volta e me chama, amiga, é isso mesmo que você falou. Você tá certa, eu fiquei um pouco triste, mas pra mim, na minha opinião, amizade não é falar só o que você quer ouvir. Não. Amizade sincera, né? É eu colocar pra você da forma que eu acho que é legal. Ó, isso assim não tá certo assim. Mas se você for por esse lado, então nem sempre o que eu vou ouvir é o certo, né? Mas vai fazer aquele sentido. Sim, sim. Vai fazer sentido lá na frente porque eu quero aplicar. Então, tem fundamento o que você está falando, sim. E é muito legal. Sim, você trouxe um ponto importante também, que é o da comunicação, né? Da gente ouvir e não só falar também, né? Ouvidos, tem essa... Eu nem lembro de onde saiu isso, mas tem ouvidos de ouvir
olhos de ver. Eles não são simplesmente para você... eu vejo a Rô, que a Rô tem com cabelo rosa, uma blusa marrom, muito bela, produzida. Não é esse ver que eu estou falando. É ir além. Sim. Olhos de ver. Né? Sim. É ir além. E ouvir a mesma coisa. Você ouvir o que você está dizendo para mim a partir das suas palavras e não daquilo que eu acredito. Sem manipular aquilo que você falou. Né? Sim. A comunicação clara, ela precisa passar por essa... É tênue, né? É difícil, às vezes, a gente ouvir de uma forma neutra. Porque a gente acaba... É difícil. Sim. Sim. É difícil. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Com certeza. Né? Se colocar a ouvir, isso faz parte de uma comunicação clara, uma comunicação que é eficiente. Né? E aí entra nessa coisa que você está falando, da gente... dessa troca com o outro. Às vezes o outro não vai entender no primeiro momento por que você disse aquilo, depois aquilo vai fazer mais sentido na vida dele. Sim. E, Juliane, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Eu quero aqui deixar registrado como foi importante eu ter te recebido no meu salão, como foi importante te conhecer um pouquinho do teu trabalho, porque eu já ouvia falar na yoga. Uhum. Porém, eu nunca entendi direito. Também nem não procurei nem me aprofundar. E quando você entrou no meu salão, que você foi fazer cabelo comigo, que, gente, era minha cliente, tá? VIP, maravilhosa. E ali foi tendo uma conversa tão gostosa. Foi. Tão suave, tão prazerosa. Mas antes da nossa conversa, eu conseguia perceber em você uma mulher incrível, uma mulher muito zen, muito centrada nas palavras, na forma de ser. E antes de você me falar sobre a yoga, eu percebi o quanto isso te faz bem e o quanto você passa isso para as pessoas. E você passou isso para mim. Isso é muito importante. Eu senti desejo de saber mais, de querer conhecer. E isso, eu falo que nunca vai ter preço, e sim valor. Né? É verdade. Você trouxe para o meu espaço algo libertador, com a tua forma gentil, singela, suave. A tua mãe, você me apresentou também, a tua filha. Então, assim, a tua família é isso, uma família muito estruturada, que passa uma tranquilidade, uma paz, algo tão verdadeiro, tão gostoso. Para mim, foi um prazer te receber no meu espaço. Ai, Rô, que lindas suas palavras. Obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz. Porque quando a gente pratica aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente aprende, isso é natural, assim. Você se torna aquilo que você pratica, né? Então, eu pratico yoga. E não é que eu queira parecer alguém que pratica yoga. Isso é natural para mim. Sim. Né? Acaba sendo... Você vive. Sim, sim. De certa forma, é a minha vida, de fato. Né? Então, para mim é muito natural. Não existe um esforço de parecer ser. Sim. Na verdade, eu sou alguém com muitas falhas. Alguém que ainda Como estou todos aprendendo muito. Sim, eu me coloco nesse lugar de aprendiz. Sempre. Sempre. Eu aprendo todos os dias. E eu busco isso todos os dias, a aprender. Né? E a vida, ela ensina. Se você estiver disposto a aprender, estiver aberto a isso, ela vai te ensinar. Sim. Né? De uma forma ou de outra, querendo ou não, vai vai te ensinar. Julinha, E eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Ju, foi um prazer de estar aqui hoje com você, nesse Chá com Glamour. E eu quero que você deixe uma mensagem, algo positivo para quem vai assistir, né? Esse podcast, essas nossas falas, esse nosso dia tão glamouroso, tão relax. Relax. Né? Bom... Primeiro, fui muito acolhida por você também, Rô. Obrigada, tá? Porque nunca falei em público assim, primeira vez. Fiquei assim com friozinho na barriga, mas é natural, né? Normal. É normal, faz parte. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada por você ser exatamente como você é. Essa pessoa também super generosa, carinhosa. E a mensagem que eu acho importante passar aqui eu acho que é mais ou menos o que eu disse sobre você
ser aquilo que você pratica, né? Ser alguém autêntico. A autenticidade, ela abre portas, né? A gente não precisa ser igual a ninguém, a gente só precisa ser. Né? Eu acho que esse é um ensinamento também muito de Jesus, né? De você trabalhar o seu ser, tentar se melhorar como pessoa, como ser humano, buscar ser alguém que traga positividade, sensação, leveza para a vida das pessoas, sim. porque já é tão difícil, né? Muito. O mundo já está tão de uma forma, então a gente tem que procurar a fazer o bem. Sim. A fazer a nossa parte. Acho né? que se a gente puder contribuir nesse sentido, a gente já está fazendo muita coisa. As coisas vão fluir. Sim. Então, eu acho que é essa mensagem. Trabalhe esse lado, né, do bem, trabalhe o seu ser, se estude, se analise, busque o autoconhecimento e tentar ser uma pessoa melhor para os outros. Eu acho que já é muita coisa. Perfeito, Juliane. Foi um prazer te receber, tá? Aqui. Seja muito bem-vinda. Eu sei que você é o primeiro de muitos. Obrigada. Muito, muito, muito sucesso para você no teu trabalho, na sua área. E já te agradeço a todos que vão assistir esse Chá com Glamour. Fiquem ligados que vai ter muito, muito conteúdo na íntegra para vocês nos acompanharem, curtir, comentar. Te agradeço de coração a cada um de vocês, tá? E um beijo. Ju, vamos encerrar com um brinde. Um brinde. Maravilhoso aqui. Saúde. Chá com Glamour.